Fala galerinha aqui do canal Anderson Ciências. Hoje tem ciências, hoje tem prática, galera. Pessoal, vamos complementar aquela nossa videoaula sobre misturas, substâncias e misturas. Vamos deixar essa aula bem mais completa. Mas você fala como? Vamos mostrar uma parte mais prática. Prática é simples, vocês podem fazer em casa, sem preocupação, viu? Que vai dar certinho. Então, a gente vai estar mostrando aqui conceitos e práticas para a gente estar aprendendo ainda mais sobre esse conteúdo de mistura. Então, aqui o que nós temos? Temos esses materiais, que seriam materiais simples, que a gente pode encontrar facilmente, né, em casa. Então, mostrando aqui como exemplos a areia, o sal, o óleo de cozinha mesmo, né, óleo de soja, o próprio álcool e a água, que são substâncias que a gente consegue achar facilmente e pode já estar usando para fazer essas práticas, né, essas experiências, que são bem simples, que você vai ver que vai dar para compreender bem esse conteúdo de misturas, apenas observando tudo isso. Então, vamos para a parte conceitual. Misturas. O que seriam misturas? Elas são formadas por mais de um tipo de molécula ou substância. É claro que você lembra que a substância, no caso a substância pura, ela pode ser simples, quando nós temos apenas um tipo de elemento químico, ou compostos se a gente tiver elementos químicos diferentes. Por exemplo, o gás oxigênio, O2, é uma substância simples. Já a água, H2O, nós temos hidrogênio e oxigênio, então já temos elementos diferentes, então já é uma substância composta. Então as misturas têm essas substâncias reunidas, ou diferentes tipos de moléculas, substâncias moleculares, né? A gente vai perceber com as ligações covalentes. Então, se tiver mais de um tipo de molécula ou substância, a gente já vai estar classificando como mistura. E essas misturas, como você já viu na nossa videoaula, substâncias e misturas, elas podem ser homogêneas ou podem ser heterogêneas. Tranquilo? A gente vai ver essa classificação nessa videoaula, viu? Então, o que nós temos aqui para trabalhar? A gente vai estar trabalhando misturas homogêneas. As misturas homogêneas, elas têm um único aspecto. A gente pode dizer, formam uma única fase, não é verdade? Então, visualmente é fácil de reconhecer uma mistura homogênea. E, ao longo de toda a sua extensão, nós iremos verificar as mesmas propriedades químicas. É bom a gente ter noção disso aí, porque como ela é uniforme, então essas propriedades químicas também estão em uniformidade nessa mistura homogênea. Estão formando uma solução. Tranquilo? Por exemplo, se eu misturar água com açúcar, claro que você vai considerar que o açúcar vai estar dissolvido na água, né? Se você colocar excesso de açúcar nessa água, ele vai formar um precipitado lá no fundo do recipiente, mas mesmo assim, uma grande parte vai ser dissolvida. Então, esse açúcar dissolvido, a parte que é totalmente dissolvida na água, nós iremos observar apenas uma fase, não é verdade? E toda a extensão dessa mistura, nós verificaremos as mesmas propriedades químicas. A gente pode observar nesse experimento, bem simples, né? É basicamente misturar o sal de cozinha, cloreto de sódio, com a água. Claro que respeitando o que a gente falou, né? O limite da solubilidade. É importante mexer, né? Para que aconteça a dissolução bem completa, né? Lembrando que esse solvente é a água e o sal seria o soluto, está sendo dissolvido na água. O que a gente já pode perceber? Uma única fase.
Beleza? Nós temos aqui uma solução, uma mistura homogênea. Não estamos vendo camadas. Não tem a camada do sal, nem embaixo, nem em cima. E nem tem a camada de água, né? Separada do sal. Nós estamos vendo uma solução, uma mistura homogênea. Outro exemplo bem simples é a mistura de álcool com a água. Então, ó, adicionando o álcool na água, a gente pode perceber, ó, que nós temos o mesmo aspecto, não mudou o aspecto. Não tem uma fase do álcool e não tem uma fase da água. É um aspecto único. Então, solução, mistura homogênea. E as misturas heterogêneas? Você viu que lá na homogênea a gente tem apenas um aspecto, né? Aqui nós observaremos, nas heterogêneas, mais de um aspecto, ou camadas, né? Ou fases. E cada fase dessa irá apresentar propriedades distintas. Então não teremos uniformidade nessas propriedades. Elas serão distintas na extensão dessa mistura. Um exemplo clássico: água e óleo. Então a água, que é na parte inferior, que tem maior densidade que o óleo, e o óleo na parte superior, né, que tem menor densidade. Você pode conferir bem isso aqui na nossa videoaula sobre matéria e densidade. Então, se a gente for analisar as propriedades dessa fase aqui da água e as propriedades da fase do óleo, a gente vai ver distinção. Tranquilo? Então, em cada fase aqui, teremos propriedades distintas. Tá aprofundando mais nesse conceito de fases. O que seria cada fase? Seria cada aspecto homogêneo da mistura. Ah, professor, então, se nós temos 3 fases, seriam 3 aspectos homogêneos da mistura. Exatamente. A gente vai chamar isso de fase. Por exemplo, uma mistura que contém água e areia. Percebemos que a areia não se dissolve na água, ela fica no fundo do recipiente, porque tem maior densidade, e a água fica sobre ela, né? Então nós temos uma fase da areia e uma fase da água. Então nós temos 2 fases. Então esse sistema será bifásico. Bi, você vai lembrar, de 2. E fásico, de fase. Então seriam 2 fases. Se aqui fosse, por exemplo, água, álcool e areia, continuaria 2 fases. Você fala, professor, mas tem 3 substâncias: água, álcool e areia. Só que a água e o álcool ficariam com um único aspecto, que seria um aspecto homogêneo para água e álcool, e outro aspecto homogêneo para areia. Então, cada fase é cada aspecto homogêneo que a gente encontra na mistura. E agora, se eu acrescento óleo, aí nós teremos a fase do óleo, a fase da água e a fase da areia. Então esse sistema tem quantas fases? A areia no fundo, a água nessa parte intermediária e o óleo, que tem densidade inferior da água, na superfície. Então a gente tem 3 fases. Então será um sistema trifásico. Tu lembra de 3? E fásico de fase. Aí, acima de 3 a gente chama de polifásico, né? Várias fases e por aí vai. Tranquilo? Agora perceba esse detalhe. Nós temos um sistema trifásico. Só que nesse sistema trifásico, nós temos apenas 2 componentes. Você fala, como, professor? Como é que só tem 2 componentes e o sistema é trifásico? É porque nesses componentes nós temos gelo e água, que são o mesmo componente, né? A água, a diferença é só o estado físico.
Então o gelo, a água tem essa propriedade, quando ela congela, a sua densidade diminui. Então esse gelo, que é a água no estado sólido, vai ter densidade diminuída, ele vai ficar flutuando na água. Então nós teremos uma fase do gelo, uma fase da água e outra fase aqui, ó, da limalha de ferro, que tem maior densidade e fica no fundo. Então nós temos 3 fases com apenas 2 componentes. Então fique esperto que pode ter uma questão que vai querer tocar nesse assunto, no que se refere à quantidade de fases e à quantidade de componentes da mistura. O que a gente pode observar aqui? A areia e a água. Que mistura será essa? Será que vai dar uma mistura homogênea ou heterogênea? Lembrando que aqui a areia não vai se dissolver na água. A gente só consegue descobrir testando, né? Então misturamos aqui água e areia. No caso, essa areia apresenta maior densidade que a água, a tendência é ela ir para o fundo do recipiente. Esse processo que a gente vai chamar de sedimentação. Claro que essa areia tinha partículas misturadas com ela, né? Partículas mais leves, e elas ficaram na superfície da água. Então, teoricamente, nós temos um sistema aqui com 3 fases: a areia no fundo, a água e flutuando partículas mais leves. Então aqui nós teríamos um sistema trifásico. Então mais de uma fase a gente já classifica como mistura heterogênea. Então aqui é bem fácil de reconhecer, não tem erro, não é verdade? Basta apenas fazer a contagem da quantidade de fases, quantidade de camadas dessa mistura. Se for água e óleo, a gente comenta muito, né, que água e óleo não se misturam. Será que vai dar certo? Será que vai formar uma mistura homogênea ou heterogênea? A gente só sabe testando, né? Então, ó, misturando aqui, ó, você já consegue perceber rapidinho que o óleo tem menor densidade que a água. Ele já se localiza, né? Já fica suspenso, já fica flutuando, como se diz, né? Sobre a água. Então, ó, nós teremos uma fase representada pela água na parte inferior, que tem maior densidade, e a fase do óleo na parte superior. Então a gente tem aqui, ó, um sistema bifásico, 2 fases, mais de uma fase, né? Então aqui a gente já pode classificar como mistura heterogênea. Tranquilo? É fácil e é bem prático para a gente observar, e as conclusões são bem simples, não é verdade? Então a gente pode fazer o quê? Agradecer a atenção. Então vocês viram práticas bem simples, não precisei de laboratórios, de equipamentos de última geração, né, para fazer essas práticas. Você pode fazer em feira de ciências, demonstrações na escola, né? E lembrando que essa aula complementa a nossa videoaula sobre substâncias e misturas e até mesmo a nossa aula de matéria e densidade. Você confere e também você pode compartilhar com os amigos aí, né? E se inscrever no canal, deixar o like e também espalhar o máximo que você puder que tem esse canal aqui, Anderson Ciências, que tem aulas e muitas aulas, né? Práticas também, que a gente pode aprender muito de ciências e se dar bem na escola, né? No mais, a gente está aqui também pelo Instagram, canal Anderson Ciências, e até mais, galera!